Já tem muitas mitzvot, mas eu vou focar numa mitzvah que a gente já está estudando a parte da tarde, que é a mitzvah de tzedakah, especialmente que a gente, esse Shabbat está entrando no Chodesh Elul, e a gente tem que aumentar em Torá, Tefilá e tzedakah, ficar mais tempo no shiur, fazer tefilá com mais kavaná, e aumentar na tzedakah, e corrigir nessas três áreas principalmente. Então, justamente nessa paraxá de Re'eh, a Torá tem vários psukim que trazem para a gente a respeito da mitzvah de dar tzedakah e assim por diante. Então, um dos psukim talvez mais famosos de tzedakah, a gente mencionou ele, que é aser teaser. Aser teaser significa dizime o dízimo. Pergunta aos nossos sábios por que a Torá fala dessa maneira redundante. Então, você muda o sin para um shin, você muda a bolinha de cima da letra, do lado direito e do lado esquerdo, então fica aser teasher. Se você der o dízimo, você vai ficar rico. Até aqui a parte conhecida. Eu vi uma explicação bonita que diz o seguinte: da onde, os sábios não chegam de repente e mudam a bolinha. Não chegam de repente e falam, você não lê assim e lê diferente. Tem que ter uma conexão, a interpretação deles tem que ter uma conexão com a própria frase. Então a explicação, na verdade, é a seguinte: a Torá fala, dizime, dizime. Por quê? Porque todo o intuito da gente dar tzedakah é para que a gente possa dar mais tzedakah. A gente fala mitzvah, goreret mitzvah. Qual que é a maior sachar, qual que é o maior mérito, qual que é a maior recompensa por uma mitzvah? É o mérito de você poder fazer mais mitzvot. Então a Torá está dizendo, faça o dízimo, que eu vou te dar mais dinheiro para que você possa dar mais vezes o dízimo. Então a ideia não é que a Torá apenas está dizendo, olha, faz o dízimo, vou fazer uma troca. Faz o dízimo, mesmo que você não quer, mas aí você vai ficar rico. Então compensa. Não, a Torá está dizendo, faça o dízimo, através de você poder fazer essa mitzvah, você vai poder fazer ela 10 vezes mais. E quanto mais você der, melhor administrador do dinheiro você é, Hashem confia mais em você, e assim você poder fazer mais vezes a mesma mitzvah. Então essa é a explicação mais profunda. Então não é apenas uma troca, dá tzedakah que fica rico. As pessoas às vezes falam, poxa, mas um pouco egoísta essa forma de dar. Não, dê para que você possa dar mais. Essa é a ideia. E só para concluir essa ideia, se toda a ideia do Passuco fosse para que você dê o dízimo para você ficar rico, a Torá deveria falar aser te asher, dê o dízimo e fique rico. Por que a Torá não escreve dê o dízimo e fique rico, se esse fosse o intuito? Porque o intuito principal não é ficar rico. O intuito principal é dê o dízimo para que você dê mais dízimo ainda. Essa é a ideia da Torá. A alusão, para você poder dar mais dízimos, você vai precisar ficar mais rico. Mas esse é o detalhe. O principal é você poder dar mais vezes a tzedakah. Então, essa maneira que a gente deve tentar enxergar, quando a gente dá tzedakah, a gente fala, Deus fala, olha, pode me testar, eu quero que você me teste, etc. Mas o teste, você pode também testar Deus de forma egoísta, de forma mais altruísta. Você fala, olha, Deus, eu quero dar 10% para que eu possa dar mais ainda 10% e o valor possa aumentar. Não com o intuito de ficar rico, isso é o benefício colateral, e sim com o intuito de poder fazer mais vezes a mitzvah, em maior quantidade. Depois, a Torá fala para a gente, patoach tiftach, abra a sua mão. A gente falou aser te aser, dizime o dízimo, e na mesma paraxá, patoach tiftach, abra a sua mão. Duas vezes. Então, a primeira coisa, ele traz aqui uma explicação que eu falei ontem no shiur, mas por que a gente não faz uma brachá quando a gente dá tzedakah? A explicação básica é porque é uma mitzvah que não depende unicamente de você, depende da aceitação do pobre. Uma mitzvah que não depende unicamente de você, eu não posso fazer uma brachá, não depende unicamente de mim. A segunda explicação, também um pouco mais no nível de drush, mas é que quando a gente faz uma mitzvah, a tzedakah deveria ser com o coração pleno e com alegria. E às vezes tocar no órgão mais sensível do corpo, que é o bolso, a pessoa não consegue fazer com todo o coração. Essa é uma segunda explicação, que mais do que a explicação pela brachá, ela faz a gente meditar sobre a maneira que a gente dá tzedakah. A terceira explicação é que, às vezes, a pessoa, ela vai, eu falei de forma cômica, mas eu vi aqui uma coisa interessante,
a gente fala que não se faz brachá, porque se tivesse que fazer brachá para tzedakah, a pessoa ia fechar os olhos, ia colocar o chapéu, o terno, vai na mikve, vai fazer tateadaim, enquanto isso, o pobre morreu de fome. Mas, por mais que possa parecer uma brincadeira, existe justamente uma história da Gemara, do Nahum Ish Gamzu, que ele demorou para dar tzedakah para o pobre morreu de fome. E ele, coitado do pobre, mas coitado dele também, que teve que sofrer as consequências disso, que ele demorou para dar tzedakah um pouquinho, já foi suficiente para a pessoa morrer de fome. Então, não que a gente... Sim, 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 sim. Bom, estamos falando... Fala. Claro, claro, muito possível, muito possível. A campanha que a gente tem aqui todo Shabbat de manhã, quem vem aqui fazer Lachaim, Marcelo pode vir mais, você recebe uma brachá de Cohen aqui do Dani Kulok, a Shirut, riqueza. Parnassá é para os Goim, a gente quer a Shirut, a gente quer riqueza. Eu não quero só pagar minhas contas, eu quero ter abundância. Por quê? Para poder, justamente, fazer mais a mitzvah de Hashem. Não só de tzedakah, mas se eu tenho mais abundância, eu vou poder servir a Hashem com mais tranquilidade, vai sobrar mais tempo para estudar a Torá e assim por diante. É? Todo Shabbat de manhã. Estão convidados, está convidado. A brachá não, no Kiddush. O Kiddush depois de... Mas no... Ao meio-dia, ao meio-dia. Mas não vale chegar só para o Kiddush, tem que vir para a reza também, para ganhar a brachá. Por quê? Tem a parnassá? As firut. Tá vendo? Tá vendo? Olha, fazer a propaganda aqui, contabilidade parnassá. Tem que mudar o nome para contabilidade Ashirut. Boa. Boa. É sempre bom ter dois nomes na empresa. É sempre bom ter caixa 2, contabilidade. Só brincadeira, gente. Ok. Próximo detalhe. A Torá fala, Pator tiftach et yadcha lo. Abra a sua mão. Abra a sua mão. É claro que tecnicamente, para eu dar tzedakah, eu vou precisar abrir a mão. Mas, na verdade, não é abrir a mão. Eu preciso abrir o coração. A mão é só a consequência. Então, por que a Torá fala, abra a sua mão? Abra seu coração. A mão já vai ser consequência. Então, aqui tem um detalhe interessante, que quando você vai no médico, uma das primeiras coisas que ele faz, ele mede a sua pressão. Então, chegou o cara no médico, ele falou, colocou um negócio em volta do braço, como chama? Olha, ele veio. Qual é o nome? Fignomanômetro? Olha. Manômetro. Colocou medidor de pressão. Colocou no braço. O cara chegou no pronto-socorro, reclamando que o coração dele estava doendo. Ele foi lá e colocou no braço dele. Falou, mas doutor, não é o meu braço que está doendo, é o meu coração que está doendo. Ele falou, pelo braço eu vou saber como está teu coração. É isso que a Torá está dizendo para você. Pator tiftach et yadcha lo. A Torá não fala, abra seu coração. É através do teu braço, através da tua mão, da tua atitude, eu vou saber como está teu coração. Então, você quer ver a pressão arterial, então você vê como que está o braço. Você quer saber como está o coração da pessoa, e principalmente na tzedakah, não importa tanto o teu sentimento, importa muito mais a sua atitude. Então, você quer saber como está a pressão arterial, se é judeu cardíaco, judeu de coração, agradeço muito. Você vai no médico e vai medir teu coração através das suas atitudes. E por isso a gente fala primeiro o braço e depois a cabeça. Primeiro você faz, depois vem a compreensão e o sentimento, etc. Fala. Quê? O que dói? Dói o bolso. Ok. Vamos chegar lá. Mais um passuco dessa paraxá, por isso eu decidi falar sobre isso daqui. Mais um passuco, a Torá fala, Naton titen lo. Dê para ele. Certo? Eu expliquei no shur outro dia que a palavra Natan, dar, mesmo em português, também você pode ler de frente para trás e de trás para frente. Tem um nome nisso na gramática. Como? Cara, o pessoal tá aqui, tá palíndromo, ok?
Então, você consegue ler dos dois lados. Então, quando você dá tzedakah, volta. Quem não estava aqui à tarde, eu falei que a última vez que eu dei um cheque para tzedakah, ele voltou. Então, funciona bem. Mas a linguagem da Torá fala, Naton titen, dede, velo yerá levavcha betitcha lo. E seu coração não deve estar ruim, mal, na hora que você dá para ele. Ou seja, dê com alegria. Então, a explicação mais profunda diz o seguinte: na tontiten, dede, e seu coração não vai estar ruim na hora de dar para ele. Qual que é o remédio para o teu coração não doer na hora de você dar para outra pessoa? Na tontiten, dede. O exercício, a prática é o que vai te ajudar a ficar mais fácil de dar tzedakah. E por isso a gente explicou que quando a pessoa quer ficar forte, ela pode levantar uma vez 10 quilos ou 10 vezes 1 quilo. O exercício de levantar 10 vezes 1 quilo é muito melhor para o músculo. Então, por isso, se eu tenho uma quantia de tzedakah, é melhor eu dividir ela, mesmo que seja a mesma quantia, porque a atitude, quanto mais vezes eu consigo facilitar e vou educando, vou treinando o músculo do meu coração para que eu possa dar mais tzedakah. Então, a única forma de você conseguir mudar isso é, a pessoa deu 10 centavos, mas esses 10 centavos, aos poucos, ele vai conseguir nutrir essa a virtude, e aos poucos, se Deus quiser, ela vai começar a realmente dar destacar como se deve. Fala. Não dói. Exatamente. Exatamente. Então você começa com um pouco. Ah, você está dizendo que a Torá manda subdividir porque é mais fácil. Dá a impressão que você está dando menos, fica mais fácil. Pode ser. A ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Mas também é melhor mais pessoas usufruírem. A ideia também de quem está recebendo. Melhor você dar um pouco para cada um do que uma pessoa receber tudo. Pelo menos todos têm as necessidades básicas. Depois, tem o passuco que a gente fala todos os dias, Altiftechu bindivim. Não acreditem, não depositem sua confiança nos doadores. Bebê nadam, em seres humanos, she'en lo teshua, que não tem salvação. Certo? Então, não deposite sua confiança em seres humanos, afinal, em doadores, afinal, são seres humanos, que eles não têm salvação. Quem tem a salvação é Hashem. Esse passuco pode ser lido de uma forma um pouquinho diferente, você fala o seguinte, Altiftechu bindivim. Não confiem nos doadores. Beven Adam she'en lo, aquele homem que não tem Teshua, vem a salvação. Ou seja, às vezes você acha, não, a salvação vai vir daquele cara, daquela pessoa, daquela grande empresa. A Hashem, ele sempre faz, se a gente prestar atenção, a salvação normalmente vem do lugar menos esperado. Beven Adam she'en lo, daquele cara que não tinha, você não esperava nada dele, aquele cara que talvez não tem possibilidades, é dele que vem a salvação. Então, a ideia é só para a gente saber de que a gente não precisa bajular ninguém e simplesmente confiar em Akadosh Baruch Hu. E agora vem a frase que você falou, que a Torá fala para a gente que Lo yerdá levion mikelev haaretz. Não vai deixar de ter pobres na face da terra. Certo? Então, na verdade, tem dois psukim. Tem um passuco que fala que não vai ter pobres e outro passuco que fala que não vai deixar de ter pobres. A explicação clássica, o Rashi ele traz que quando a gente faz a vontade de Hashem, não vai ter pobres. Quando a gente deixa de fazer a vontade de Hashem, então vão ter pobres. Então, chegaram uma vez para o Mag de Kelem, o famoso Baldrush, e falaram para ele, ele estava numa cidade e as pessoas ricas de lá não queriam dar tzedakah. E ele simplesmente falou, olha, a Torá falou que sempre vai ter pobres. A pergunta é de qual lado da gangorra você quer estar. Então, se você é rico e não faz a tua parte, então tudo bem. Você vai colocar outra pessoa no teu lugar e você vai para o outro lado da balança. Um jeito um pouco mais forte de conseguir tirar o dinheiro da turma que estava precisando de um moçar um pouco mais forte. Fala. Pode fazer uma pergunta? Pode. E a pergunta é, depois desse shiur, será que a gente vai abrir mais o coração, abrir mais a mão? Essa é a pergunta principal. E duas histórias que vêm em mente. Uma vez veio alguém no mestre, ele falou, Rabino, eu dou tzedakah, eu sou muito rico, mas eu decidi que eu vou parar de dar tzedakah por um tempo. Eu vou parar para meditar. Porque eu sinto que quanto mais tzedakah eu dou, mais orgulhoso eu fico. O Rabino falou para ele, muito bem, mas enquanto isso, o cara vai morrer de fome. Continua dando tzedakah. Qual que é a mensagem?
A mensagem é que às vezes você quer fazer a mitzvah de forma melhor, mas está comprometendo a vida do outro. Então para de pensar em você e faça o que é mais necessário. Nem no seu eu espiritual, na sua seu avanço espiritual. E a história clássica do Alter Rebbe é que veio aquele Yudi, falou para o Alter Rebbe, eu dou tzedakah, mas eu sinto que eu não dou de verdade. E a história conclui dizendo que o Alter Rebbe falou para ele, mas o pobre come de verdade. E como resolveu? Então a tradição diz que tem uma continuação da história. O Rabino Gorari contou naquele Fabrenha, você estava lá? No Raf Menachem Av. Ele contou que a tradição diz que tem a continuação da história, que a verdade do pobre, em algum momento, vai entrar em você também. Ou seja, você está dando, talvez por orgulho, você está dando por interesse de ficar mais rico. Mas o pobre, ele está comendo, o estômago dele está enchendo de verdade. Ele está se beneficiando de verdade. Então, mesmo quando você faz, agora trazer isso num sentido mais amplo, não só de destacar, mas quando você faz alguma coisa, mas a outra pessoa se beneficia, o benefício dele é verdadeiro. Ah, eu fiz isso com orgulho. O benefício verdadeiro dele é meta contagiosa. A verdade, ela é verdade em todos os lugares. Então, a verdade de como ele se sustentou, em algum momento vai chegar em você também, e você vai realmente perceber que a tua tzedakah fez tanta diferença que você vai realmente começar a pensar na tzedakah no outro e não pensar no benefício próprio que você tem através da tzedakah. E só para concluir o pensamento de que a Gemara fala, comentei isso no outro shiur, de que quando a gente dá tzedakah, chega uma pessoa e fala, eu vou dar tzedakah na condição que meu filho vai virar um Talmid Chacham. Então, a forma mais interesseira, ele dá e fala para Deus, olha, eu estou dando, mas olha lá, hein? Eu quero que meu filho seja um sábio. Coisa que ser um sábio depende do livre-arbítrio do filho. Mas mesmo assim, ele está fazendo Deus sair das regras dele e falar, olha, eu quero que você intervenha, vai lá na Yeshiva, bota uns neurônios a mais no meu filho, um pouco menos de formiga na cadeira, para ele poder sentar e ficar lá estudando. E a Gemara fala que isso não compromete a tzedakah. E não só isso, a Gemara fala que a pessoa é chamada Tzadik Gamur, um tzadik completo. Então, peraí, eu estudo Tânia, vejo que é tão difícil virar Benoni e virar Tzadik Gamur, é mais difícil, então eu já sei como virar Tzadik Gamur. Então, por isso vem a explicação, o que quer dizer Tzadik Gamur, em relação à mitzvah dele, aquela mitzvah, ele não compromete em nada a mitzvah dele. Que o principal realmente é a atitude, especialmente na mitzvah de tzedakah, é a consequência e não pensar em você mesmo. E por isso, inclusive, tem outra passagem do Talmud, de que quando uma pessoa está andando na rua e cai do bolso dela uma moeda, e um pobre Yehudi chega e se beneficia dela, ele cumpriu a mitzvah. Hoje seria quando você faz um DOC, você faz um PIX, para conta errada. Ixi, paguei a mais para a escola, paguei a mais para a sinagoga. Agora deixa, né? Fazer o quê? O que explica Hassidut? Hassidut fala o seguinte, a tua alma, ela estava com sede, estava desesperada para fazer uma mitzvah. E você não estava fazendo. Você não estava dando ouvidos para a tua alma. O que ela fez? Ela é capaz de fazer com que a moeda caia do seu bolso, que você aperte o botão errado, coloque alguns zeros a mais, para que você faça a mitzvah. Então, mesmo sem você querer, a tua Neshama consegue agir dentro de você para que você faça uma mitzvah, mesmo que o teu consciente não aceite, a tua Neshama ela consegue empurrar o Yehudi para que ele faça uma mitzvah. E mais um pensamento sobre tzedakah, a palavra mamon tem valor numérico, mamon que é dinheiro, tem valor numérico de sulam, escada, e sulam, na verdade, o dinheiro é como uma escada. Você pode subir, você pode descer através dele, e a tua escolha é justamente essa. Convencidos? Ok, a conta bancária eu vou falar para vocês. Hã? Ok, vamos passar para outro tema da Parashá, muito curioso, que a Torá fala para a gente. A Torá já falou isso, Varim é de alguma forma, repetição daquilo que a gente já falou antes na Torá, mas a Torá fala para a gente que Akum Bekir Bechanavi, quando se levantar dentro de vocês um profeta, ou Holem Halom, ou um sonhador, e ele vai te dar um sinal, e você vai ver o que vai acontecer. Então, profeta, ele foi lá, falou alguma coisa, aquilo aconteceu, você vai querer começar a ouvir ele. Diz para a gente a Torá, se ele chega e fala para você, vai fazer idolatria, ele tem pena de morte. Não siga ele. Ah, ele fez milagres, ele conseguiu mudar a natureza, ele andou sobre as águas. A Torá fala, eu coloquei ele para testar vocês justamente. Esse é um teste que a Hashem colocou para vocês. Então, apesar do milagre, não confie neles. Ok. Aqui tem uma passagem, já falei isso outros anos, mas é muito curiosa, que o Balaturim, aquele também está no maioria dos Romashim, embaixo do Unkedos, ele sempre traz. Tem dois Balaturim, na verdade. Tem o Balaturim Aroch, o Balaturim completo,
e tem o Balaturim, que ele aparece no Fumash, que ele é o Kitsur, ele é o resumo do Balaturim. E ele sempre se apega ao Remes. Remes são as dicas e principalmente os valores numéricos. Então ele traz conceitos pelos valores das gemátrias. E ele fala então que Yakum Bekir Becha, quando se levantar dentro de vocês, ele fala uma coisa que é incompreensível. Ele fala, desculpa, Bekir Becha, dentro de vocês, tem um valor numérico de 387, que tem o mesmo valor numérico das palavras Zu Haisha. Essa é a mulher. Pronto, ficou por isso. Muitos anos depois, foram descobrir o que ele quis dizer. Ele não pôde terminar a frase dele, porque senão a censura não ia permitir que o livro dele fosse impresso. Então, quem estudou isso a fundo entendeu o que ele quis dizer. Quem não prestou atenção, deixou que fosse impresso. O que acontece? Na verdade, o que ele quis dizer foi o seguinte: Bekir Becha Navi. Ele falou só a primeira palavra, mas ele queria juntar, na verdade, a primeira e a segunda palavra. Dentro de vocês, um profeta, que é o valor numérico de 450, que é o mesmo valor numérico de Zu Haisha Ubená. Essa é a mulher e seu filho. Agora você já consegue entender do que está se falando. Antes falava, essa é a mulher. Mulher, não sei que mulher. Agora ele está falando, essa é a mulher e seu filho. Que a Torá está te dando uma alusão clara, escreveu o Balaturim. Balaturim é bem mais recente, no ano 1000 e... Balaturim deve estar no ano 800, mais ou menos, da Era Comum. Então, ele está se referindo ao que? Zuaisha Ubna. A Torá está te falando claramente, quando se levantar um profeta dentro de vocês e falar coisas e fizer milagres, mas quando ele fala para você fazer idolatria, não confia nele. Exatamente os valor numérico da palavra, essa é a mulher e seu filho. Aquele filho que a mãe dele era aí de chamar e falava, meu filho, você é um anjo, meu filho, você é Deus. E as pessoas acabaram acreditando. Ok. O valor Zuaishava da 387, que é Bekir Bechá. Mashiach é 388? Faz o cálculo, pode ser? 358, tá longe. O, e a linguagem da Torá eu vou, só um minutinho, a linguagem da Torá é que Hashem, por que então Hashem colocou uma pessoa que vai te enganar, entre aspas, então a linguagem é que Menaseh Hashem Elokeichem Ladat, Deus ele está testando para ver você, para conhecer você, saber se você realmente acredita, então é um teste, ver se você cai na pegadinha ou não cai na pegadinha, é isso que Hashem está dizendo. A pergunta clássica é, Hashem precisa testar a gente? Então, a linguagem é Menaseh Hashem Elokeichem Ladat. Hashem está te testando para conhecer. A palavra ne significa teste, também significa elevação, e Ladat é conhecimento. Significa quando a gente tem um desafio, quando a gente tem uma pegadinha que Hashem coloca para a gente. Então, quando a gente consegue superar ela, a gente consegue se elevar e aumentar o nosso nível de dato, nosso nível de conexão. Dat, Be'adam, Yadai, Chavá, o homem conheceu a Chavá, significa a conexão máxima que eles tiveram, lá era a conexão íntima, física, mas também espiritual. Então, Ladat significa você quer realmente estar conectado com Hashem. Na hora que você supera o desafio, na hora que você passa o teste, essa é a hora que Ladat, não que Hashem vai ficar sabendo, mas você realmente vai estar mais conectado e conhecendo Hashem, conhecendo a Kadosh Baruch Hu. Fala, Ash. Quando você falou que caiu uma moeda de um tzadik do bolso, passou um caminho. Só para concluir com o pensamento, algumas parashat atrás, parashat da semana passada, que a Torá fala sobre a cidade de refúgio. E Hassidut explica que a cidade de refúgio, na verdade, é uma alusão para o mês de Elul. Aquela cidade de refúgio que acontecia, que quando alguém matava outro sem querer, ele precisava se esconder naquela cidade, ficar lá até a morte do Cohen Gadol. O mês de Elul é a nossa cidade de refúgio. Então, no mês de Elul é o momento que a gente tem que ir para como se fosse a gente se trancar numa nova realidade, onde a gente se dedica muito mais para o estudo da Torá, vai atrasar um pouco no trabalho, aonde a gente vai dar muito mais tzedakah, e como a gente estava falando outro dia, de que o céu é o limite, mais do que um quinto no mês de Elul, mas a gente realmente caprichar na tzedakah e assim na tefilá. Esse é o momento da gente se focar mais na parte espiritual, para a gente ter força, se Deus quiser, ao longo do ano e garantir Bezrat Hashem.